Olá, bom dia. Olá, muito bom dia. Senhoras e senhores coordenadores e coordenadoras, autoridades presentes, representantes das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil e representantes da sociedade civil, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro encontro internacional Construindo Cidades Resilientes. Este evento foi organizado pelo Governo do Estado, através da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Norte, uma iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030 e o Escritório Regional das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre. A nossa orientação é para que todos permaneçam com as câmeras abertas e os microfones desligados. Todas as intervenções só serão feitas ao final de cada exposição por meio do chat. Queremos registrar a presença das seguintes autoridades: Coronel Marcos de Carvalho, coordenador de Estado de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Norte, e da professora Socorro Batista, secretária adjunta do Gabinete Civil, neste ato, representando a excelentíssima governadora, professora Fátima Bezerra. Queremos também registrar a participação dos agentes estaduais de proteção e defesa civil. Vamos ouvir, nesse momento, a palavra do Coronel Marcos de Carvalho, coordenador de Estado de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Norte. Olá, bom dia a todos. Em nome da secretária Batista, gostaria de saudar as coordenadoras e coordenadores de defesa civil presentes na sala e, de uma forma muito especial, saudar a nossa comunidade e colaborar com os seus conhecimentos para o fortalecimento da cidade. Este evento é fundamental para que os municípios desenvolvam um projeto que traz à população a possibilidade de estarem muito mais preparados e fortes que realmente venham a acontecer. A todos, um ótimo dia. Sejam bem-vindos mais uma vez e sempre salientando: o fortalecimento do sistema de proteção e defesa civil depende dos senhores e das senhoras. É nos municípios onde acontecem os eventos adversos, é onde a população cresce e se fortalece. Portanto, a Coordenadoria de Defesa Civil, o Governo do Estado, o governo da professora Fátima, agradece imensamente a adesão de todos nesse projeto, que é fundamental para que a população norte-riograndense ela possa estar mais resiliente, sobretudo num momento onde nós temos como as mudanças climáticas como uma grande ameaça à população. Portanto, muitíssimo obrigado, um excelente evento para todos e estaremos aqui sempre à disposição de todos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e um ótimo dia a todos. Nós agradecemos ao Coronel Carvalho, coordenador de Estado de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Norte. E, nesse momento, também ouviremos a palavra da professora Socorro Batista, secretária adjunta do Gabinete Civil, e aqui neste ato representa a excelentíssima governadora, professora Fátima Bezerra. Professora Socorro, seu microfone estava desligado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar todos os presentes a esse evento,
Um evento internacional, não é isso, Alberto? Isso, muito bem. Nós estamos muito chiques, né? Primeiro evento internacional. Que maravilha, né? Então, eu quero cumprimentar aqui todas as comissões de defesa civil. Primeiro, a nossa comissão, né, de defesa civil do Rio Grande do Norte, as coordenações municipais, as demais autoridades que estão aqui presentes, secretários e secretárias que representam os municípios, né? Quero dizer, dar satisfação para nós, aqui do Rio Grande do Norte, e estarmos dando esse passo importante de discutir uma temática muito contemporânea, muito pertinente e necessária. Eu faço essa saudação em nome da nossa governadora, que, em função de outros compromissos, ela, inclusive, está nesse momento em Mossoró, não pôde, né, se fazer presente a esse momento. Mas eu creio, né, acredito que essa iniciativa, a iniciativa de discutir a construção de cidades resilientes, constitui-se, né, nesse momento, né, na atualidade, em uma iniciativa extremamente importante. Por que a gente tem essa compreensão? Primeiro, porque entendemos que pensar cidades resilientes, né, aliás, no contexto atual do mundo contemporâneo, a resiliência é uma palavra-chave, né, não só como teoria, mas como prática também, né? Então, a gente pensar em cidades resilientes e, portanto, em cidades sustentáveis, dialoga diretamente com a temática do meio ambiente, né? Especialmente dialoga com a problemática do clima, que inclusive foi o tema central da 26ª Conferência das Nações Unidas, realizada recentemente na Escócia. O Rio Grande do Norte, inclusive, esteve presente. Um outro aspecto que torna essa temática relevante é que ela, por si só, articula, né, pela sua própria natureza, ela articula diversos atores sociais. É um tema que tem uma capilaridade de articular diversos segmentos da sociedade, né? Então, essa capacidade de articulação dos diversos atores sociais traz também consigo a capacidade da defesa da política, da troca de conhecimentos, de experiências e do estabelecimento de redes de aprendizagem entre as cidades, entre os municípios. É nos municípios que a vida acontece, é nos municípios que as pessoas moram, é nos municípios que são os municípios que se preparam ou não para as adversidades, sejam elas ambientais, culturais, estruturais, né? Um outro aspecto que nós consideramos relevante, né, para esse momento é que a discussão de cidades sustentáveis, né, resilientes, cria também as condições para o fortalecimento da capacidade técnica e, principalmente, da conexão entre os vários níveis de governo. Hoje, uma necessidade cada vez mais se impõe. É essa articulação entre diversos níveis, né, de governo. Nós estamos vendo hoje no Brasil que parece que os governantes, com exceção de alguns, estão começando a perceber isso, né? A necessidade da cooperação, a necessidade da interação. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, nós estamos começando um processo muito importante
que é a formação dos consórcios interfederativos na área de saúde. Porque nós entendemos, nós estamos, enquanto governo, fazendo com que os municípios compreendam que cada município não pode ter toda uma estrutura complexa de atendimento. É preciso formar, juntar municípios, agregar forças para que a gente possa criar as condições de um atendimento melhor para a população na área da saúde. Então, esse debate dos consórcios interfederativos aqui no Rio Grande do Norte, que já está bem adiantado, é um exemplo de como isso é importante, de como a gente possibilita a aproximação entre os diversos entes, né, entre Estado e município, às vezes municípios que pela sua própria característica se isolam em uma determinada parte do Estado, ainda que o Estado do Rio Grande do Norte não seja um Estado tão grande do ponto de vista geográfico, né? Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é de se pensar a cidade resiliente na perspectiva da inclusão. A perspectiva da inclusão significa pensar a cidade para todos, né? A cidade que se prepara para reduzir as inseguranças, para reduzir os riscos, para se preparar para as adversidades. Então, trata-se, nesse sentido, né, na nossa perspectiva, de que o debate, a discussão sobre as cidades resilientes é um processo de apoio às cidades no seu caminho para reduzir os riscos e para promover o desenvolvimento de forma resiliente, como também oferece orientação e apoio às cidades para melhorar seu entendimento sobre a redução de riscos e para melhorar, sobretudo, o planejamento estratégico. Pensar o planejamento de forma estratégica, o planejamento das cidades é algo importantíssimo nessa perspectiva. Então, é com esse sentimento que eu tenho, né, e que me faz perceber e que me faz ter convicção da importância desse evento que se realiza hoje, que eu quero desejar, em nome do Coronel Carvalho, o nosso chefe mor aqui, não é? Desejar a todos um bom encontro, né? Pena que eu não possa participar, né, em virtude dos inúmeros compromissos, vou ter que, inclusive, sair agora, após concluir a minha fala, mas quero cumprimentar todos vocês, dizer aos que vieram de fora. Quem veio de outro estado aqui, Coronel? Nós temos, professora Socorro, aqui mais de 50 agentes municipais e já estamos com o nosso facilitador, Clément da Cruz, que já está falando direto da França conosco. Mais de 50 municípios. Estou vendo. Bem-vindo, né? Você está falando da França. Se ainda não conhece o Rio Grande do Norte, está convidado a vir conhecer o nosso potencial, as nossas belezas, mas também para ver os nossos desafios. Seja bem-vindo, obrigado por contribuir conosco e aos demais participantes, o abraço da nossa governadora. Um bom dia, um bom trabalho e que esse encontro produza boas ideias e iniciativas para que, posteriormente, a gente possa pensar a temática aqui no âmbito do Rio Grande do Norte. Nós agradecemos a professora Socorro Batista,
secretária adjunta do Gabinete Civil, que nesse ato representou a excelentíssima governadora, professora Fátima Bezerra. Queremos também dizer que já Alberto, eu vou pedir desculpas, né? Infelizmente não posso ouvir os demais, mas vou pedir desculpa para me retirar. Fique à vontade, professora, nós agradecemos a sua presença. Forte abraço a todos. Queremos também saudar os internautas que nos acompanham por meio da nossa página no YouTube, nosso canal Defesa Civil do Rio Grande do Norte. É interessante que todos os coordenadores e coordenadoras possam colocar no chat o município pela qual você está nos assistindo, para facilitar o nosso registro aqui posteriormente. Vamos só apresentar aqui a agenda do dia, certo? A partir de agora nós vamos ter a introdução, redução do risco de desastres e o marco de Sendai, que será facilitado pelo nosso querido Cleman da Cruz. Em seguida teremos iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030, que também será facilitado por Cleman. Em continuidade teremos o compromisso do Estado do Rio Grande do Norte para a RRD, que será facilitado, vai ser apresentado aqui pela coordenadoria, pela nossa coordenadora pedagógica Flávia dos Anjos e pelo nosso subcoordenador de Estado, Dalchen Viana. Após, teremos como aderir ao MCR 2030, teremos o passo a passo, que vai ser apresentado por Cleman da Cruz. Em seguida, estaremos respondendo às perguntas e fazendo o encerramento. Dando continuidade, teremos, a partir de agora, a primeira apresentação sobre o tema Redução do Risco de Desastres e o Marco de Sendai, que será apresentada pelo senhor Cleman da Cruz. Cleman da Cruz é francês de descendência portuguesa, atua no escritório regional da UNDRR para as Américas e Caribe, enquanto assessor técnico para a iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030, onde apoia os governos locais na elaboração e implementação de políticas de resiliência urbana a desastres. Possui um mestrado na Sciences Po Paris, na França, em governança das grandes metrópoles, o qual oferece uma formação dupla em análise de políticas públicas e estudos urbanos, e uma graduação em Ciência Política e Estudo Latino-Americanos da Sciences Po Paris, com intercâmbio na Universidade de São Paulo. Como analista de políticas públicas, Cleman tem experiência trabalhando para governos locais, tal como a Prefeitura de São Paulo, empresas de consultoria e organizações internacionais, realizando diagnósticos territoriais e institucionais, e fazendo avaliação de programas e capacitação de agentes públicos. Nós queremos desejar a Cleman um excelente dia e seja muito bem-vindo. A palavra está facultada a você agora. Muito obrigado. Gostaria de começar por agradecer realmente pela apresentação e pela organização desse evento, que eu acho ser um evento muito importante aqui para a nossa parceria com o Estado do Rio Grande do Norte, para o compromisso de vocês com a redução do risco de desastre, que é um tema tão crucial e tão importante, né, para os municípios brasileiros e internacionais hoje em dia. Queria também, em nome do Escritório Regional do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre, cumprimentar a senhora secretária adjunta Maria Batista, também o coronel Marcos Carvalho, pela presença hoje, pelos discursos de introdução, e cumprimentar a todas as coordenadorias municipais e todas as secretarias municipais que nos acompanham no dia de hoje. Eu vejo aqui na lista de presente uma grande participação, e isso me entusiasma, né? Mostra o compromisso, o interesse dos municípios do Rio Grande do Norte com a temática. Então, eu acredito que isso vai ser um evento muito lindo, muito interessante para todo mundo. A agenda aqui, o evento tem como objetivo de transmitir algumas mensagens clave e chave sobre o que é a redução do risco de desastre, o que é essa iniciativa que quero apresentar para vocês,
a iniciativa Construindo Cidade Resiliente 2030, e como os seus municípios podem aderir e quais seriam os benefícios para os seus municípios na realização de ações para reduzir o risco de desastre. Então, vou começar desde já com a minha apresentação, vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Se eu puder receber uma confirmação. Sim, estamos vendo a tela. Obrigado. Então, começamos com a primeira parte, que era uma parte de introdução ao tema. Eu queria começar com um panorama um pouco atual dos desastres hoje em dia no mundo, porque a tendência atual está no aumento da frequência e da intensidade dos desastres. E é por isso que a agenda da redução do risco de desastre é tão importante hoje em dia. Vocês podem ver na primeira gráfica, por exemplo, que da década de 80 e 90 para os anos 2000, 2010, houve um aumento da quantidade de desastres registrados pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre, foi de 4.000 a 7.000, e a gente vê também o aumento de todas as diferentes dimensões de perdas e de impactos, né, de desastre. Então, houve um aumento da quantidade de mortes, de pessoas afetadas, desabrigadas, e das perdas econômicas também. E sobre o tema das perdas econômicas, uma especificidade regional das Américas é que as Américas é o continente mais impactado economicamente por desastre. O 45% das perdas a nível mundial por desastres são registradas nas Américas. E no Brasil, isso é um tema muito importante, né? Das perdas humanas e das perdas econômicas, quer dizer, infraestrutura, a interrupção de serviços, a interrupção de comércio. Isso são realmente temáticas cruciais e a tendência atual, infelizmente, está no aumento desses eventos. Então, isso é realmente essencial para entender a necessidade de reduzir esse risco hoje em dia. Uma segunda mensagem chave é de entender que os desastres nunca são naturais. A expressão desastres naturais, na verdade, é errada, porque não existem desastres que sejam naturais. Nessas fotos, por exemplo, vocês veem no canto esquerdo acima um deslizamento de terra, só que esse deslizamento de terra acontece num lugar onde não tem cidade, onde não tem moradias. Pode falar de desastres? Não. Do outro lado, vemos uma seca no meio de um deserto. Isso é um desastre? Não realmente, porque não impacta ninguém. Então, é muito importante entender do que se trata quando falamos de risco de desastre. O risco de desastre é a relação entre 3 elementos: a exposição, a vulnerabilidade e as ameaças. E eu posso explicar da seguinte maneira: existem ameaças, e essas ameaças, elas podem ser naturais. Pode ser uma erupção. Eu estou ouvindo o microfone. Se puder desligar o microfone, por favor. Essas ameaças, elas podem ser naturais, pode ser uma erupção, pode ser uma inundação, um deslizamento, mas são ameaças. Do outro lado, em paralelo, nós fazemos escolhas em relação ao local onde moramos e como vamos construir essas cidades, as moradias. E a partir dessas escolhas, definimos uma exposição e uma vulnerabilidade a ameaças. Mas sem essas escolhas, sem a exposição à vulnerabilidade, não teria desastre. Então, pensando um pouco numa fórmula é o seguinte: a ameaça em relação à exposição, em relação à vulnerabilidade, isso resulta em risco de desastre. Mas essa fórmula, ela não acaba aqui, porque vemos hoje em dia
que o risco de desastre ele também é reforçado por outros elementos. Por exemplo, o último relatório do Grupo Intergovernamental de Expertos Climáticos, este ano, mostrou que o risco de desastre ia aumentar por causa das mudanças climáticas. Então, existe algo que chamamos de impulsores de risco. E nós conhecemos todos os exemplos de impulsores de risco. Por exemplo, podem ser crises econômicas, que vão aumentar a vulnerabilidade das pessoas, pode ser a desigualdade social, a pobreza. Pode ser também desafios de gestão pública, uma falta de coordenação entre as secretarias, legislações que não permitem aos coordenadores implementar ações, pode ser uma falta de orçamento. Também pode ser práticas de desenvolvimento urbano que não sejam sustentáveis, como um crescimento urbano descontrolado em áreas de risco. Então, isso vai intensificar o risco de desastre. Então, pensando um pouco nessa fórmula que vimos anteriormente, teríamos o seguinte: a mesma coisa, mas potencializado pelos impulsores de risco. E vemos aqui que o risco de desastre ele fica maior, ele está multiplicado, né, de uma certa maneira. Então, como podemos reduzir esse risco de desastre? É aqui que entra o Marco de Sendai. O Marco de Sendai é um acordo afirmado pelas nações que participam das Nações Unidas, então inclui o Brasil, e esse marco ele define grandes orientações, grandes diretrizes para a redução do risco de desastre. Então, por exemplo, esse marco de Sendai ele vai ter 7 metas, 7 objetivos, que vai ser reduzir a mortalidade, reduzir a quantidade de pessoas afetadas, reduzir as perdas econômicas e reduzir os danos à infraestrutura vitais. Mas também vai se tratar de aumentar a quantidade de países que contam com uma estratégia de redução do risco de desastre, tanto a nível nacional quanto a nível local, porque os municípios também têm responsabilidade na implementação desse marco. Vai ser aumentar a cooperação internacional e aumentar os sistemas de alerta, as avaliações e diagnóstico de risco. Então, aumentar um pouco essa compreensão, né, dos riscos. Então, as 4 prioridades para passar da gestão de desastre para a gestão do risco de desastre são as seguintes: compreender melhor o risco, fortalecer a gestão e a governança do risco de desastre, investir melhor na redução do risco e aumentar a preparação a desastre. Hoje em dia, não queremos mais focar unicamente na gestão de emergências, em protocolos de contingência. Não, agora o foco, a prioridade, ela está na prevenção, na redução do risco, na preparação. Então, é um trabalho um pouco anterior, né, ao desastre. Então, tomando essa fórmula de novo, como podemos reduzir o risco de desastre? Desenvolvendo capacidades dos secretários, dos agentes municipais, mas também das comunidades, dos residentes, consolidar a gestão pública, investir melhor e planejar, se preparar. E é isso que chamamos de resiliência. É a resiliência que nessa fórmula toda vai ajudar os municípios e os agentes a reduzir esse risco de desastre. Então, para dar, e eu vou concluir essa primeira sessão com isso, para dar uma definição da resiliência a desastre, isso está inscrito no Marco de Sendai, a resiliência é a capacidade de um sistema, de uma comunidade ou de um território que é exposto a ameaças, de resistir, absorver, acomodar, adaptar-se, transformar-se e recuperar dos efeitos de um desastre, e que isso seja feito de uma maneira oportuna, eficiente e através da restauração, da preservação e da melhoria das estruturas, funções e serviços essenciais da cidade ou da comunidade.
Isso chamamos de gestão de riscos. Então, isso é um pouco o marco teórico e operativo geral da iniciativa e do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. E isso é uma coisa muito importante de tomar em conta na hora de pensar na redução do risco de desastres. Mas aqui eu falei, e isso é a segunda parte já desse primeiro momento de capacitação, eu falei muito de tendências gerais, de tendências internacionais até, mas o que isso tem a ver com as cidades? Qual a relevância disso tudo para os municípios e para os coordenadores municipais? Essa dimensão local, municipal da redução do risco de desastre é exatamente o tema da iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030. Primeiro, porque falamos de cidades. Falamos de cidade, e especialmente na região da América Latina e Caribe, porque somos a região mais urbanizada do mundo. 80% da população vive em cidades nas América Latina. Isso implica grandes desafios de concentração de população, às vezes em territórios que são muito vulneráveis, muito expostos a risco. Hoje em dia, 1/3 apenas do crescimento, do crescimento urbano é planejado. Quer dizer que tem 2/3 que não é planejado e que acontece de maneira, às vezes, vulnerável a risco. E para o 2050, essa taxa de 80% para 17 países da região, ela vai alcançar 90%. Isso inclui Brasil. Daqui a 2050, 90% das pessoas no Brasil vão ser residentes de cidades. Então, faz muito sentido focar os esforços das nações na redução do risco de desastre a nível local. E isso se observa também nas manifestações do risco, porque o risco, e especialmente na América Latina e no Brasil, ele se concentra nas cidades. Nas 2 últimas décadas, o 80% dos eventos de desastres na América Latina aconteceram em cidades de tamanho pequeno ou intermédio. Então, realmente, 80% é uma cifra enorme, né? Quer dizer que realmente a grande maioria dos desastres acontecem em cidades. E com isso, 24,6% das mortes aconteceram em cidades que têm entre 10 mil e 20 mil habitantes. Então, é 1/4 das mortes por desastres que acontecem em cidade. Então, se queremos salvar vidas, temos que focar na redução do risco nas cidades. Isso são ideias muito importantes, por exemplo, se vocês precisam convencer alguém na prefeitura de vocês ou nas comunidades da sua cidade que a redução do risco de desastre é importante a nível local também, né? E na cidade tem um desafio maior, que é específico à cidade, é que na cidade tudo está em relação com tudo. Tudo está interconectado. E a gente teve um exemplo muito recente disso com a Covid-19, por exemplo, que uma doença teve um impacto, obviamente, sobre o sistema de saúde, mas depois teve impacto sobre o sistema de transporte, teve um impacto sobre o sistema laboral, né, que as pessoas não podiam mais ir trabalhar, teve um impacto sobre abastecimento de alimentos, e a gente viu esse efeito meio que em cascada, né, das repercussões dessa crise e desse desastre pandêmico sobre todas as áreas de funcionamento da cidade. Isso chamamos de risco sistêmico. A cidade, elas são o lugar onde o risco sistêmico é mais forte, é mais tangível, né? Onde a gente realmente consegue entender que tudo está em relação. Isso é um grande desafio. Mas na iniciativa acreditamos também que isso seja uma oportunidade, porque quer dizer que tem oportunidades de redução do risco em cada um desses setores. E isso implica que a redução do risco ela é a responsabilidade de todas as secretarias, de todas as comunidades. Então, não é apenas defesa civil, também é meio ambiente, também é obras públicas,
também é saúde. Todo mundo pode ter um papel na redução desse risco, e porque as cidades funcionam dessa maneira. E uma vez que a gente entende um pouco esse cenário urbano, a gente entende a necessidade de ter uma iniciativa que seja especializada, né, nesse tema de redução do risco nas cidades. É exatamente isso que quer fazer a iniciativa Construindo Cidade Resiliente 2030. Essa iniciativa ela foi lançada em janeiro de 2021, mas, na verdade, ela é construída a partir de mais de 10 anos de experiência de trabalho a nível global e regional. Alguns de vocês devem conhecer, por exemplo, a campanha anterior, que também se chamava Construindo Cidade Resiliente, mas que era que tinha como papel a sensibilização da cidade. Não se tratava ainda de implementar ações concretas. Agora, com a nova iniciativa, o objetivo é esse. Sensibilizamos durante 10 anos os municípios e agora queremos passar para a implementação de ações. Então, isso é o nosso novo objetivo. E saibam que a campanha anterior, o país com mais números de cidades registradas era o Brasil, era justamente o Brasil, com quase 1/4 dos inscritos a nível mundial, que eram municípios brasileiros. Então, isso mostra que a temática é muito importante no Brasil, né? E esperamos ter esse mesmo compromisso com a nova iniciativa. Saibam também que essa iniciativa ela é uma parceria entre várias organizações, vários atores que são importantes na construção de resiliência urbana. Então, temos parceria com o ICLEI, com a CAF, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Governo Federal Brasileiro também é parceira, a ONU Habitat também. Então, somos esse grande movimento entre essas organizações que estão todas reunidas no nosso comitê de coordenação e que apoiam a realização das nossas ações. Então, isso é importante para vocês saberem. O que é uma cidade resiliente para nós? Bom, como vimos, uma cidade resiliente seria uma cidade que reduz a severidade e a frequência dos desastres. Mas o que isso quer dizer? Quais são as características de uma cidade resiliente? O que queremos com essa iniciativa? Primeiro, queremos uma cidade capaz. Isso quer dizer uma cidade com capacidades. Queremos realizar eventos de capacitação com os municípios para dar todas as capacidades para os servidores municipais de reduzir o risco de desastre. Isso implica também uma boa gestão, responsabilidades claramente definidas entre as diferentes secretarias, para que todo mundo sejam capazes de fazer o que eles têm que fazer para reduzir o risco de desastre. Também a cidade resiliente ela é uma cidade informada, é uma cidade que tem informações atualizadas sobre onde está o risco, quem são as populações... Cleman? Oui? Sim? Cleman, eu pediria só que você, mais uma vez, compartilhasse aí a apresentação, que houve um probleminha aqui e não está mais aparecendo aqui para os coordenadores. Por favor. A apresentação? Isso. Tá bom, vou compartilhar de novo. Certo. Ótimo. E só para fazer aqui um registro, aqui cortando sua fala, queremos só registrar aqui a presença da professora doutora Ângela Maria Paiva Cruz. Ela é ex-reitora da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, é o ponto focal da iniciativa Construindo Cidades Resilientes aqui no Estado, e aqui representa também toda a academia presente. Seja muito bem-vinda, professora Cleman, é com você. Vocês estão vendo a tela de novo? Sim. Perfeito. Eu queria cumprimentar também a chegada da professora. É um prazer ter ela presente no evento também, então, meus cumprimentos. Eu estava dizendo que essa cidade resiliente ela tem várias características, né? Eu falei das capacidades, falei das informações. Um terceiro aspecto seria uma cidade inclusiva. Isso foi mencionado, né, pela professora e secretária adjunta Maria Batista. Isso
é um aspecto muito importante para nós. A cidade resiliente, ela tem que ser uma cidade para todos. Não podemos ser apenas alguns bairros ou alguma certa população resiliente e os outros não, né? A resiliência de uma cidade, ela implica a resiliência de todo mundo. E somos todos solidários na construção dessa resiliência. E todos os residentes, todas as secretarias, todos os atores têm algo que trazer para ajudar as ações de resiliência. Então, a inclusão social é um aspecto muito importante na iniciativa. Um quarto aspecto é a preparação. É uma cidade preparada, é uma cidade que tem protocolo de contingência, que sabe o que fazer em caso de emergência, é uma cidade que está prestes a enfrentar um desastre, caso for necessário. E, por fim, é uma cidade conectada. Conectada não necessariamente no sentido digital, mas mais no sentido de estar conectado com os outros governos locais e apoiar-se entre cidades, conectada com os outros níveis de governo, e nesse sentido a nossa parceria com o Estado do Rio Grande do Norte é muito importante para também criar essas sinergias, né, entre os municípios e o Estado. Enfim, conectada no sentido de parte de uma rede de atores e de cidades que também têm esse compromisso de reduzir o risco e se ajudar uns outros nesse objetivo que, na verdade, não é apenas local, né? É internacional. Então, para realizar isso, a iniciativa Construindo Cidade Resiliente, ela se organiza em 3 etapas, que é um pouco um roteiro, assim, um passo a passo de como conseguir isso. E em cada uma dessa etapa, a iniciativa ela propõe serviços e ela propõe assistência técnica para a sua cidade. Então, numa etapa A, se trata de ajudar o município a entender melhor os riscos que ele enfrenta, como ele pode consolidar um pouco a gestão do risco, criar instituições, criar responsabilidade. Então, é uma primeira etapa. Uma vez conseguido isso, passamos para a etapa B, que é uma etapa de planejamento. Aqui vai se tratar de ajudar a cidade a reforçar suas capacidades de planejamento. E o objetivo dessa etapa é formular um plano local de resiliência, que seja um plano de várias secretarias municipais que vão se comprometer a reduzir o risco e a se preparar. E uma vez formulado esse plano, passamos para a etapa C, que vai ser a etapa de implementação das ações definidas neste plano. Então, para cada uma dessas etapas, a iniciativa está aqui para apoiar vocês e entrar em contato com vocês para ver como podemos cumprir com os objetivos de cada uma dessas etapas. E um exemplo de assistência técnica que a nossa iniciativa oferece para as cidades na etapa B, que querem formular um plano, propomos a seguinte ferramenta, que é uma ferramenta de autoavaliação de capacidade de resiliência, que em inglês se chama de scorecard. Essa ferramenta, utilizamos ela e ajudamos os municípios a utilizar ela para, isso é mensagem-chave, para impulsar a elaboração de um plano local de resiliência. É realmente uma ferramenta de planejamento. Não é uma ferramenta de diagnóstico de risco. Não se trata exatamente disso. Com essa ferramenta, vamos apoiar seu município a entender se ele tem a capacidade de enfrentar um desastre. Então, é realmente mais um diagnóstico de capacidades públicas. E, através dessa ferramenta, que se utiliza com a participação de várias secretarias, vamos promover a discussão entre atores que às vezes não se encontram ou não dialogam o suficiente, e eles vão discutir prioridade de ação, prioridade de investimento, os grandes desafios. A ferramenta ela oferece perguntas e indicadores que permitem fazer esse diagnóstico de capacidade. E a partir desse diagnóstico, o diagnóstico ele vai servir de base para formular um plano local de ação e de resiliência. E, recentemente, entendemos que tem alguns temas que necessitam de um foco maior, né? de desenvolver um pouco as discussões.
porque, por exemplo, no caso da pandemia, o tema da saúde pública e como a saúde pública se relaciona a desastre, isso foi realmente um tema muito importante. Então, para complementar o uso dessa ferramenta, desenvolvimos anexos, capítulos extra, que chamamos de adendos, e cada adendo tem que ver com um tema, um desafio específico. Então, hoje em dia, para os municípios que aplicaram o scorecard, que querem aplicar o scorecard, também existe a possibilidade de fazer uma assistência técnica em temas de saúde pública. Isso foi realizado no estado de São Paulo e está sendo realizado no estado de Minas Gerais, por exemplo, de patrimônio cultural, de inclusão de pessoas com deficiência. Lembram que eu mencionei o tema da inclusão social, isso é um exemplo, por exemplo. E outros temas para o qual enfocamos um pouco as discussões, porque são temas de desafios maiores. Então, isso é um panorama muito geral da iniciativa, do que ela pode oferecer para os seus municípios. Eu agradeço imensamente pela atenção. Eu sei que depois vai ter uma apresentação do estado do Rio Grande do Norte, mas depois eu estou disponível para tirar as dúvidas e responder a todas as suas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Cleman, pelas excelentes apresentações. Eu quero, nesse momento, facultar a palavra à professora doutora Ângela Maria Paiva Cruz. Ela, ex-reitora da Universidade Federal do Estado, é o ponto focal da iniciativa Construindo Cidades Resilientes no estado do Rio Grande do Norte e vai falar representando toda a academia aqui presente. Professora, fala com a senhora. Oi, bom dia a todos. Quero cumprimentar a Defesa Civil do Rio Grande do Norte, aqui representada por vocês, né? E por juntar hoje nesse evento tantos agentes dos municípios do estado, né? Estou vendo aqui que tem algumas dezenas, né, de municípios que estão presentes. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Perfeitamente. Então, a rede está se ampliando. Quero cumprimentar o Cleman. A gente está bem feliz com a sua presença hoje aqui conosco, nessa sensibilização, né, ampliando a estratégia de sensibilização dos municípios para um engajamento pleno aí com as cidades, as estratégias de cidades resilientes. E uma das estratégias que a gente ajuda a divulgar, né, no estado é o MCR, né, a plataforma. A UFRN está aí com vários pesquisadores, laboratórios, ajudando nesse processo. A Defesa Civil do Estado sabe que sempre pode contar com os nossos projetos, com os nossos pesquisadores, né? E os municípios, idem. O Estado digamos assim, é quem organiza toda essa orquestra, né, em relação à defesa, prevenção e defesa, né, dos desastres, e a UFRN, bem como outras instituições do Estado, né, o Instituto Federal, que está presente em vários municípios, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UFESA, outras instituições privadas. A gente tem uma rede de relações que podem ajudar com apoio científico e tecnológico e inovação para que as soluções cheguem aos cidadãos. Mas nós precisamos dessa coordenação com os municípios, né, aliados aí à Defesa Civil do Estado. Então, parabenizo pelo evento e me coloco sempre à disposição de ajudar na ampliação dessa rede pelas cidades resilientes e sustentáveis. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, professora doutora Ângela. Nós que agradecemos a sua honrosa e valiosa colaboração. Nesse momento, vamos ter a apresentação, a relevância da RRD no estado do Rio Grande do Norte, principais ameaças e desafios atuais a nível local. Será facilitado pela nossa coordenadora pedagógica, Flávia dos Anjos.
Flávia dos Anjos é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Possui pós-graduação em Educação do Campo pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, e em Gestão de Políticas Públicas pela UFRN. É servidora pública estadual e atualmente está coordenadora pedagógica da COPDEC Rio Grande do Norte e atua no Departamento de Prevenção e Preparação. Ela vai ser auxiliada, ladeada também do nosso subcoordenador de Estado, o senhor Dalchen Viana. Flávia, a palavra está com você. Bom dia a todos e todas. Gostaria de, primeiramente, agradecer a participação de todos vocês, a disponibilidade, né, de participar desse evento internacional. Agradecer especialmente, né, ao nosso palestrante, Clément da Cruz, né, por estar disponível, por estar disponível a compartilhar esses conhecimentos que são tão importantes para os municípios do nosso estado. Então, como já foi anunciado, né, pelo nosso amigo Alberto, o tema que a gente vai tratar hoje é sobre a relevância da RRD no estado do Rio Grande do Norte, né? Quais são as principais ameaças e os desafios atuais a nível local. Então, vamos começar aqui só para... aqui vai ser a nossa agenda de hoje, né? Um sumário, né? A gente vai falar de forma bem simplificada como é que foi nossa inserção a inserção do Estado nessa iniciativa, né? As principais ameaças que a gente enfrenta, o porquê dessa participação também na iniciativa, né? E o papel, que não é assim, importantíssimo também, o papel da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil na gestão de riscos e desastres. Inicialmente, né, gente, como é que se deu essa inserção, né? Como foi que o Rio Grande do Norte ele começou a participar da iniciativa da Construindo Cidades Resilientes? Primeiramente, a COPDEC ela já vinha desenvolvendo um trabalho continuado em gestão integrada de riscos e desastres, né? Desde que a gente iniciou aqui no Gabinete Civil, a gente já vinha realizando esse trabalho. E aí, importantíssimo também, né, despertar para essa sensibilização junto aos municípios e a participação também do Estado como governo local. Primeiramente, para falar um pouquinho de gestão de riscos e desastres, a gente vai apresentar aqui um vídeo para vocês, tá certo? Isso aqui. Um vídeo. Peraí. Para a partilha. Então, gente. Espera aí só um minutinho. Aumenta aqui. Aumente bem o volume, por favor. Vivemos em uma sociedade de risco e precisamos entender e participar de sua gestão, pois esses riscos são um componente básico da estrutura social. Gestão de riscos e desastres é algo permanente e contínuo, que envolve políticas públicas, leis, obras e serviços, educação, comunicação e muita participação social. Tudo isso se puder fazer um bom diagnóstico e planejar medidas de redução de risco. As causas dos riscos são complexas. Uma inundação, por exemplo, não é causada apenas por chuvas intensas, mas também pelas ações da sociedade, que modificam o ambiente, organizam a cidade e geram vulnerabilidade. E estamos falando de vulnerabilidade global, que tem a ver com condições de insegurança, exposição à ameaça, desigualdade social, falta de poder político, de capacidade física e de condições de se defender. A vulnerabilidade é acentuada em situações de pobreza. Mas podemos reduzir as vulnerabilidades aumentando nossa capacidade de enfrentamento. É a chamada resiliência. A resiliência envolve segurança de todas as escolas e centros de saúde,
planejamento do uso do solo, orçamento em infraestrutura, educação para prevenção e treinamento em emergências, proteção ambiental e reconstrução segura no pós-desastre. Historicamente, caminhamos de medidas curativas pós-desastre para medidas preventivas. Nos últimos 30 anos, avançamos do enfoque nos desastres para a cultura da prevenção e maior participação social. Foram diversas conferências mundiais sobre o tema. Para a gestão de riscos e desastres, é necessário conhecer os riscos. E esse conhecimento precisa ser produzido e compartilhado com toda a sociedade, de agentes públicos às pessoas expostas a esse risco. Vamos juntos? Bem, gente, dando continuidade, né? Vamos só compartilhar novamente aqui a nossa apresentação. Só um minutinho. Sim, dando continuidade, né? Como já foi dito anteriormente. Tá passando, né? Peraí, agora foi. Não, para frente. A gente já vinha realizando esse trabalho junto aos municípios, né? Dessa gestão integrada de riscos e desastres. Importantíssima a participação dos municípios nesse processo, e aí a gente, né, foi inserido através da UFRN, né, houve um convite também, inicialmente houve um convite que veio da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, para a participação de um representante apenas aqui do Estado, e nós tivemos essa participação no curso Construindo Cidades Resilientes, MCR 2030, né. Posteriormente, houve a formação do grupo de trabalho, né, intitulado Cidades Resilientes RN, organizado pela UFRN, e que aí ele ficou responsável de fazer essa sensibilização para que os governos locais, o governo local, os representantes da UFRN, eles fizessem inscrição na iniciativa, certo? Posteriormente também, né, já participando do grupo de trabalho, nós tivemos essa oportunidade também de participar do Conect RN, que foi um evento organizado pela UFRN, né, com a ação que fez parte das ações da rede de internacionalização do RN, né, também representado aqui pela professora Ângela, que já foi anunciada anteriormente. Dando continuidade aqui, gente, nós vamos agora, eu vou passar a palavra para o nosso colega aqui, Dalshin Viana, e ele vai falar um pouco sobre as principais ameaças do Rio Grande do Norte. Vamos lá, vamos continuar, né? Clemon pediu para a gente falar um pouco, né, sobre os nossos principais ameaças, né, sobre os principais desastres, segundo o COBRAD. Aqui no semiárido, né, nordestino, né, o Rio Grande do Norte está dentro do semiárido nordestino, nós estamos no 23º decreto de situação de emergência por seca, então tem alguns anos aqui que a gente tem decretado por seca. O semiárido tem uma questão bem típica, né, aqui, então temos esses dois grandes desastres aqui, que é a inundação, né,
desastres relacionados à inundação e desastres relacionados à seca, né? Seca e estiagem, né? Então, a seca, né, para falar um pouco sobre um tema tão conhecido dos coordenadores aqui presentes, né, é um desastre gradual, se caracteriza, diferente da estiagem, né, uma estiagem prolongada, com grave desequilíbrio hidrológico, né? O Código Brasileiro de Desastre classifica esse desastre com essa codificação aqui, e aqui a gente vai ver aqui o avanço, né, vai visualizar o avanço da seca grave no RN. Não sei se todos os coordenadores sabem, mas o Rio Grande do Norte é o estado mais afetado no Nordeste com seca grave, segundo o mapa da seca da ANA. Então, a gente vai disponibilizar aqui, deixa eu fazer o teste aqui, ver se vocês vão conseguir visualizar. Eu vou só voltar aqui para que vocês consigam visualizar. Então, deu para a gente visualizar que quase todo o estado do Rio Grande do Norte está sob atuação, né, de uma seca grave, né? Como o Clemon disse, né, Clemon, a gente teve essa discussão recentemente com a universidade, né? A seca é um desastre ou a seca é um evento natural, né? E a gente já tinha chegado a esse conceito, né? A seca, né, ela é um evento natural, cíclico, mas o modo que a gente lida com ela, né? O modo que a gente lida com ela, a nossa capacidade de enfrentamento, a nossa resiliência, a nossa vulnerabilidade acaba a transformando num desastre, né? A seca pode ou não ser um desastre, dependendo do jeito que a gente vai fazer essa lida com ela. Então, esse conceito que Clemon trouxe, a gente já tinha discutido sobre isso em relação à seca. Então, voltando aqui para a apresentação, só um minutinho. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, retomando, então, a gente já está cerca de quase 10 anos só renovando, né, decretos, infelizmente renovando decretos de situação de emergência. Tanto o Estado quanto os municípios, vocês estão inseridos nesse cenário, né, que vocês preenchem o formulário de informação de desastres, solicitam, né, o reconhecimento federal e etc. Todos os processos vocês já conhecem bem, infelizmente. A seca, né, a gente tem uma influência muito importante, né, do El Niño e da Laninha, né? A Laninha aqui, quando a gente tem influência muito forte da Laninha, a gente tem um período chuvoso, mas também com ele, né, a gente pode ter também eventos relacionados a inundações, né, alagamentos e enchentes. E o El Niño, ele provoca, né, a tão famosa seca, né, que a gente já está sob o efeito da seca já há algum tempo, como eu falei. Então, isso tem a ver com esfriamento ou aquecimento do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, ele é o maior oceano, né, ele tem quase 1/3 quase 1/3, né, do mundo, ele é composto pelo Oceano Pacífico, por isso ele tem uma influência tão grande na umidade do mundo todo. Para resumir, então, se ele esquenta ou esfria, isso causa um impacto significativo no Brasil, por conta dos ventos alísios, e o que é ruim para o sul ou para o sul acaba sendo bom para o Nordeste, e é mais ou menos isso. Então, a gente tem que entender que o El Niño e a Laninha
eles provocam esses fenômenos assim que a gente comentou do semiárido, né? Ou de muita inundação ou de muita seca. Óbvio que há outros sistemas que a gente não vai se aprofundar aqui, mas é basicamente isso. Há uma diferença que a gente precisa colocar aqui de conceitos, né? O que é enchente, o que é inundação e o que é alagamento. Geralmente a gente fala inundação como um sinônimo, né, de enchente, de alagamento. Alagamento ele se dá fora, né, da bacia, né, do corpo hídrico, né? Então o alagamento está mais relacionado, né, às questões de topografia e de planejamento territorial, e a enchente está mais ligada à questão hidráulica mesmo, da bacia, né, e das construções próximos a rios, né, riachos. Então, você tem a enchente, que é a cheia, né, a cheia atípica desse corpo hídrico, e tem a inundação, que é a extrapolação totalmente atípica, que vai causar realmente muitos problemas aqui, como aconteceu em 2009, 2004, que são os períodos de grandes inundações, né, que extrapolam a questões de enchente e de alagamentos. Então, tudo está codificado lá no Código Brasileiro de Desastre, de modo que é importante que o coordenador de Defesa Civil leia bastante o Código Brasileiro de Desastre para que ele entenda e possa codificar os desastres de maneira correta. Então, essa questão conceitual é muito importante, né, para o coordenador municipal de Defesa Civil. Até porque aquilo que a gente conhece, a gente não vai poder gerir. A questão de movimento de massa, né? Movimento de massa, aqui a gente coloca como ilustração o que aconteceu lá em Mãe Luísa. Nós também temos aqui outros. Eu vou colocar aqui só um minutinho, porque infelizmente ele não aparece automaticamente aqui quando eu clico nos links. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui os tipos de movimento de massa, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês para que vocês possam visualizar. Só um minutinho. Aqui. Então, vocês podem verificar, né, que a gente tende a colocar tudo com deslizamento, não? Né? E é muito importante que a gente saiba que existem quedas, tombamentos e rolamentos, né? E aí relacionado a blocos, lajes, matacões, lajes. É muito importante esse conceito para os municípios costeiros aqui, né? Então, tem vários municípios aqui, tem mais de 50 municípios. Então, os municípios que têm falésias, né, estão suscetíveis a esse tipo de desastre, né? Os deslizamentos têm mais a ver com outro tipo de solo, né? Que é o deslizamento de solo, né? De dunas e etc., né? Como Natal, por exemplo. Corridas de massa, de solo, de lama, né? Que são resultados de acúmulo de chuva, né? Quando a gente tem aí chuvas consecutivas, né? E colapso, né? Que são afundamentos do solo. Então, tudo isso são movimentos de massa. Isso é uma questão conceitual para a gente não colocar deslizamento como sinônimo de todos os eventos relacionados a movimento de massa. Então, os movimentos de massa são vários, né? Alguns relacionados à chuva, né? Outros relacionados à erosão, e a gente tem outros tipos de eventos relacionados a riscos geológicos mesmo, né? Mais relacionados à geologia, né? Que aí vai adentrar também a questão da erosão e etc. Então, só para a gente entender que não há só deslizamento. Eu, novamente, ratifico a importância do coordenador, da coordenadora, ler esse COBRAD, ler e reler, e se aprofundar em cada definição, aqui a gente nota aqui as definições de cada evento desse. Então, esse é o cardápio que a gente tem enquanto coordenador e coordenadora para trabalhar no município. Às vezes a gente fica triste porque o coordenador e a coordenadora, às vezes, dizem, eu não tenho o que fazer aqui não há risco no meu município, eu não tenho o que fazer. Então, quando você der uma olhadinha no COBRAD, você com certeza vai
aquecer a sua memória, né? São muitos tipos de riscos, são muitos tipos de desastre que a gente lida enquanto coordenador, enquanto membro de proteção e defesa civil. Vou voltar aqui para a apresentação, já para a gente concluir. Só um minutinho. Eu vi que no chat colocaram a questão da erosão marinha, né, do avanço do mar. Isso foi muito bem abordado por Clément, né, e já tem um tempo que a Defesa Civil trabalha nessa perspectiva de trazer na prática os impactos, né, que as mudanças climáticas, né, que as alterações no meio ambiente causam e afetam a população. Então, a Defesa Civil tem um papel fundamental nessa ligação com a academia e a realidade, porque uma coisa é a gente falar na academia de modo mais abstrato, falar de abstração e de estimativas e de modelos, e outra coisa é a gente falar enquanto Defesa Civil, entendendo esses processos que acontecem, né, de degradação do meio ambiente e o que vai resultar diretamente na vida dessas pessoas. Então, a gente tem um papel fundamental para fazer esse elo de ligação. Então, essa questão da erosão costeira, do aumento do nível do mar, a gente está trabalhando com a Universidade Federal, tem dialogado com os municípios, né, costeiros, a gente está fazendo também um monitoramento, um mapeamento de risco em falésias, né, a gente tem falésias aqui com altura de cerca de 30 metros, há muitos acidentes aqui, há um risco considerável, há um desordenamento no planejamento urbano, principalmente em áreas que têm grande apelo turístico. Então, isso aqui foi só para ilustrar, né? Mas, basicamente, a gente tem a seca, inundação, né? Inundações e seus análogos ali, e tem também a questão dos eventos relacionados a movimento de massa. Óbvio que tem toda aquela lista do COBRAD, por exemplo, uma coisa totalmente atípica, a gente nunca pensou que ele teria uma lida com o desastre ocasionado por doenças infecciosas virais, né? E a gente teve agora quase 2 anos na lida com esse desastre. Então, é importantíssimo que a gente, enquanto coordenadora, membro de Defesa Civil, leia e releia o Código Brasileiro de Desastres. Esse é o fluxo, né, de gestão, proteção e defesa civil, né? A Defesa Civil tem um papel fundamental no Brasil. Infelizmente, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, criada em 2012, ela ainda é subfinanciada, ela é uma subpolítica que, infelizmente, é mantida com voluntariado e o trabalho hercúleo das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. Então, eu quero primeiro enaltecer o trabalho dos coordenadores municipais, que ficam com o maior peso do sistema de proteção e defesa civil, no entanto, não tem financiamento para isso. Então, primeiro, parabenizá-los pela voluntariedade, mas nem só de voluntariedade vive a política. Então, a gente vai ter todos os problemas possíveis relacionados a subfinanciamentos nesse fluxo de gestão. Então, o coordenador ele deveria fazer prevenção, mapeamento de risco, contratar pesquisas, contratar estudos e etc. Infelizmente, há uma grande dificuldade de solicitação de recursos dentro da Secretaria Nacional para a Prevenção, que é a alma da Política Nacional de Prevenção de Proteção e Defesa Civil. A questão da mitigação, diminuir os efeitos, né, do impacto, o impacto do desastre, né? Isso a gente está falando de gestão de risco antes que o desastre ocorra. Então, é importante esclarecer que são temas distintos, que eu não vou me aprofundar aqui, mas são temas distintos. Mitigação tem a ver com a diminuição do impacto do desastre, né? A prevenção tem a ver com a
a preparação, a prevenção, também com impacto, mas muito mais no sentido de tentar gerir ou diminuir ou eliminar o próprio risco, né? E a mitigação apenas de diminuir o impacto desse desastre, né? Obviamente, a prevenção como uma fase anterior à fase da mitigação. E a resposta ao desastre, propriamente dita, que é a articulação com os órgãos de socorrimento, etc., e depois o restabelecimento das condições normais. Então, o papel da Defesa Civil na gestão de risco é fundamental. Eu costumo dizer que é a instituição com a maior capacidade de gestão de risco no Brasil, diferente de alguns órgãos de socorrimento, né, que não tratam o risco, a gestão de risco e a gestão de desastre. Então, nós temos uma função preciosa e única dentro do sistema. Para fazer tudo isso, a gente tem que monitorar. Prevenir também, monitorar também a prevenção, né? Então, a gente tem alguns sites, né, confiáveis para isso. A gente tem o site CPRM, então eu vejo muitos coordenadores também falando só, eu não tenho recurso, eu não tenho pessoal e tal. Então, mas a gente vai fazer tudo que a gente pode fazer com o que a gente tem. Então, a gente já tem algumas informações públicas, investimentos vultuosos nesses sites, né, nesses portais abertos. Site CPRM, aqui a gente colocou o geoportal da CPRM, site do Centro de Prevenção de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, com seus alertas, né, sobre eventos adversos, Sigma, aliás, dentro do CPTEC-INPE, você tem satélites aí, sistema de satélites, etc., ou seja, tecnologia totalmente disponível para o coordenador e coordenadora municipal utilizarem. A gente tem um Sistema Nacional de Informação sobre Segurança de Barragens. Então, aqui no Nordeste, viu, Clemon, e também o pessoal da universidade, né, os coordenadores sabem bem disso, aqui é um mapa de todas as barragens cadastradas que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem cerca de quase 800 barragens cadastradas, mas tem cerca de 2.000 espelhos d'água. Ou seja, há inúmeras barragens não cadastradas, a maioria de terra homogênea. Então, esse é outro risco. Então, cada pontinho desse, inclusive os cinzas aí, esses em vermelho são as barragens com alta classificação de risco e dano potencial associado. Tem a RedMed também, que o coordenador pode acessar para facilitar o monitoramento e a atividade de prevenção. Tem o site da FUNSEMI também, que tem uma rede de radares que pega quase todo o Rio Grande do Norte, com exceção do litoral. Tem um mapa interativo aqui do CEMADEM, né? Então, é isso. Então, para finalizar, para não alongar ainda mais, né? Eu sei que são muitos conceitos, são muitas coisas, então a gente está aqui quase que quinzenalmente levando capacitações para as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, né, que é o papel da Defesa Civil Estadual. Então, deixamos essa mensagem aí e agradecemos muito, principalmente a maior estrela do sistema de proteção e defesa civil, que é a Coordenadoria Municipal, com seu trabalho hercúleo e, infelizmente, ainda voluntariado. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Dalchen Viana, pela excelente apresentação. Queremos mais uma vez saudar todos os internautas que nos acompanham por meio do canal no YouTube, Defesa Civil do Rio Grande do Norte. Eu quero, antes de voltar a palavra aqui para Cleman da Cruz, saudar a Tenente Fábia Santos, ela é do Amazonas, do Corpo de Bombeiros do Amazonas, e está aqui conosco. Saudar também Amilcar Filgueira, ele é de João Pessoa e aqui representa a Universidade Federal do Estado da Paraíba. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou voltar agora a palavra para Cleman da Cruz. Ele vai falar sobre a adesão dos municípios ao MCR 2030. Cleman, a palavra está com você. Sim, obrigado. E obrigado pela apresentação da Coordenadoria Estadual. Para mim é muito importante fazer essa relação entre
a agenda internacional e a iniciativa que eu apresento e os desafios, né, locais e dos territórios que nos acompanham, e realmente ver como tudo isso se concretiza, né, a nível local. E para concluir essa capacitação, eu queria compartilhar com vocês o passo a passo para realizar a adesão à iniciativa e para reunir-nos nessa iniciativa e realizar ações de redução do risco de desastre. Vou compartilhar a tela novamente, vai ser uma apresentação bem breve, só para ver essas etapas. A adesão à iniciativa pelos municípios é um processo bem simples, na verdade, são poucas etapas. Num primeiro momento, pedimos para os municípios realizar uma avaliação de etapa. Não sei se vocês lembrem, mas na apresentação que eu fiz da iniciativa, eu falei de 3 etapas. A etapa A, que era de entender melhor, a etapa B, que era de planejar melhor, e a etapa C, que era de implementar melhor. Então, realizamos uma avaliação de etapa para saber se o seu município já realizou, já concluiu uma das etapas desse roteiro para poder apoiar vocês na etapa que mais precisam, né? Então, não precisa fazer de novo a etapa A se vocês já realizaram antes de integrar a iniciativa, por exemplo. Então, é uma avaliação de etapa bem simples, bem breve, que está disponível no site da iniciativa. Depois eu vou compartilhar todos os links para vocês. E isso vai... com essa avaliação, vocês vão saber se vocês estão na etapa A, B ou C. Num segundo momento, vocês vão precisar assinar uma carta de compromisso pelo prefeito, pela prefeita do seu município. Essa carta de compromisso é muito importante, é realmente para comprovar que essa adesão vai desembocar em ações concretas, né? Que realmente tem o compromisso da parte do executivo do seu município de investir e de ajudar as ações de redução de risco de desastre. Num terceiro momento, e num quarto momento, vai ser a criação de um perfil nas nossas plataformas, e isso vai realmente concretizar a sua entrada na iniciativa. A primeira plataforma se chama Prevention Web, isso é a plataforma das Nações Unidas para a redução do risco. E dentro dessa plataforma, vocês vão ter que criar uma conta, porque dentro dessa plataforma tem a página da nossa iniciativa, e nessa página vocês vão poder criar um perfil para a sua cidade. Depois eu vou mostrar para vocês como é essa plataforma, eu acho que vai deixar a coisa um pouco mais clara. Mas são apenas essas etapas. E no momento da criação do perfil, vocês vão ter que informar qual é a etapa de vocês, e vocês vão ter que compartilhar a carta de compromisso assinada pelo prefeito. Então, a etapa 1 e a etapa 2, elas são etapas que vão permitir a realização das demais etapas. Então, é bem simples, né? E sobre essa plataforma, que chamamos de painel, isso é realmente uma das ferramentas da chave da iniciativa, é que nessa plataforma vocês vão poder encontrar e dialogar com os outros municípios que estão inscritos na iniciativa, compartilhar ideias, compartilhar dicas do que deu certo, do que não deu certo nas ações de vocês, e também consultar os perfis das organizações que podem prestar serviços ao seu município. Então, é realmente um espaço de diálogo, de encontro, onde as demandas e as ofertas se encontrem, né? Para mais informações, saibam que existem, primeiro, orientações no site da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tem lá no site do governo federal uma página para a iniciativa Construindo Cidade Resiliente 2030, que explica esse passo a passo, que dá todos os links e que ajuda o seu governo a fazer a adesão. E também o nosso escritório, ele realizou um vídeo que mostra como preencher cada passo, como fazer esse processo todo. Ele realizou esse vídeo que ele publicou no YouTube, está em livre acesso, vocês podem ver e conseguir essa inscrição. Eu vou parar de compartilhar
e compartilhar novamente, só para mostrar para vocês um pouco do que se trata, para mostrar os sites para vocês. Vocês vão ter um entendimento melhor do que eu estou falando. Então, aqui, por exemplo, eu estou no site da iniciativa e aqui estou na avaliação de etapa. Quando eu chego no site, está tudo em inglês, mas aqui eu faço um clique e eu posso colocar no português do Brasil. E daí vocês veem que a avaliação de etapa, eu posso começar a responder e fazer a minha avaliação. Então, aqui é para fazer a avaliação. Uma vez a avaliação realizada, para o seu município realizar a carta de compromisso, saibam que existe um modelo para vocês ganharem tempo. Esse modelo vocês podem encontrar lá no site do governo federal, tem o modelo disponível, e é só complementar com as informações do seu município, do seu estado, colocar a assinatura do prefeito e pronto. O site do Prevention Web, ele é assim, isso é o site da ONU, então vocês vão poder criar um perfil aqui, e uma vez que vocês criaram um perfil aqui, vocês vão poder se registrar nessa plataforma aqui, que é a plataforma da iniciativa. Então, aqui eu mostrei os 4 passos para vocês. E eu também queria mostrar o site do governo federal, tá aqui, eu vou colocar o link no chat da reunião para vocês poderem acessar. E também vou compartilhar no chat o vídeo de inscrição, né, que eu mencionei. Então, é isso para o passo a passo. Eu estou aqui também para responder suas perguntas, para tirar as dúvidas. Fiquem à vontade. Ok, Cleman. Deixa eu só abrir aqui as perguntas que nós separamos aqui, algumas dúvidas que foram colocadas aqui no chat. Eu vou ler aqui para que possa ser sanada. Tem uma pergunta aqui de Jorimar Gomes, ele é agente estadual aqui de Proteção e Defesa Civil, e ele faz a seguinte afirmação: Cleman, parabéns pela palestra. Aproveito para te perguntar como a ONU, com essa ótima iniciativa Cidade Resiliente para MCR 2030, está tentando sensibilizar a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Governo Federal, que não apresenta projetos e nem recursos para ações de prevenção e preparação, além das faltas de ações para mitigação, ou seja, resiliência nos diversos municípios brasileiros que, por falta de planejamento, cresceram desordenadamente. É a pergunta do Jorimar. Sim, obrigado pela pergunta. A nossa parceria com a Secretaria Nacional, ela data da campanha anterior, foi um parceiro muito importante nesse aspecto de sensibilização. Hoje em dia, a Secretaria Nacional ela foi convidada a participar do nosso comitê de coordenação da iniciativa na região das Américas, então ela apoia a iniciativa na definição das nossas diretrizes e das nossas prioridades a nível regional. Ela representa o Brasil inteiro, então o Brasil realmente tem um papel bem importante na organização dessa iniciativa. Reconhecemos a importância dos municípios brasileiros, e somos uma iniciativa com todas as ferramentas traduzidas ao português, com todos, a plataforma também está disponível em português, o que não é sempre o caso, né, com campanhas internacionais, e a Secretaria Nacional ajudou, né, nesse sentido. Ela também nos ajuda a entrar em relação com as coordenadorias estaduais, que isso foi um papel muito importante. Acreditamos muito na relevância da escala estadual para a redução do risco de desastre. Então, através da Secretaria Nacional, temos a autorização de trabalhar com as secretarias estaduais e de avançar, né, no apoio aos municípios. Então, é mais um trabalho de sensibilização mesmo. E, da nossa parte, o nosso objetivo é realmente valorizar o papel dos municípios, a importância dos municípios nessa agenda, né, de redução do risco de desastre, e isso é algo que vamos fazer nos próximos anos
com os projetos de revisão da Política Nacional de Proteção Civil e Defesa Civil. Aqui vamos ter um papel muito importante de valorização da escala municipal nessas discussões. Obrigado. Eu não sei se tem outras perguntas sobre a iniciativa, sobre Tem outras perguntas aqui, Cleman, deixa eu passar para você. Eu quero só lembrar aqui aos presentes que todas as perguntas, qualquer dúvida, qualquer questionamento, você faz no chat, a gente passa aqui para a Cleman, a gente não vai abrir os microfones, até para não ser injusto com algumas pessoas que não vão poder falar. Tem uma pergunta aqui da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Equador, e ela diz: bom dia, gostaria de saber como fazer para construir nossas cidades resilientes. Se vamos receber recursos para nos ajudar nesse processo de construção das cidades resilientes. Sim, eu estou feliz de receber uma pergunta de Equador, porque eu acredito que eles já realizaram inscrição na iniciativa, eu acho, se eu não estou enganado. Então, eu convido os demais municípios do estado do Rio Grande do Norte a se inscrever também, a seguir esse exemplo. Sobre a ajuda, como eu mencionei, de acordo com a etapa do seu município, a iniciativa vai ajudar vocês de diferentes maneiras. Então, se o seu município está na etapa A, podemos ajudar o seu município a realizar eventos de capacitação, de sensibilização, para entender melhor os riscos, também ajudar os seus municípios a entender esses riscos, onde eles se localizam, quem é concernido, então essa parte um pouco de diagnóstico, temos ferramentas para isso, e também ajudar os seus municípios a se organizar em termos de instituição, para depois realizar as demais ações de resiliência. Se o seu município está na etapa B, eu apresentei uma ferramenta, que é a ferramenta do Scorecard. A gente oferece assistência técnica para utilizar essa ferramenta, e também a gente pode colocar o seu município em contato com as organizações parceiras, caso houver uma ferramenta que pertence a essas organizações e que sejam de interesse para você. A gente tem um diálogo muito forte, por exemplo, na região com o ICLEI, que é um parceiro-chave para a iniciativa. Então, por exemplo, uma mediação com o ICLEI poderia ser possível. É um exemplo, né? Tem outras organizações. E na etapa C, temos capacitações para ajudar a formulação de projetos bancáveis, para ajudar a elaboração de estratégias de financiamento de ações de resiliência. Então, isso também é uma ajuda em termos de capacidade de assistência técnica que fornecemos. Então, depende da sua etapa, por isso, mas eu convido os municípios interessados em entrar em contato conosco, uma vez que eles são registrados, e a gente pode dialogar depois. Também podem entrar em contato com as coordenadorias estaduais, e os coordenadores estaduais estão fazendo um excelente trabalho de intermediação, né, entre nós e os municípios, porque especialmente no Brasil, são tantos municípios que precisamos dessa escala intermediária para nos ajudar a coordenar ações. E então, convido os municípios a entrar em contato com as coordenadorias estaduais também, e com certeza isso vai se converter em ações concretas depois conosco. Ótimo. Tem mais uma pergunta, Cleman, aqui de uma coordenadora, mas eu acho que já foi contemplada. A Defesa Civil de Mossoró diz assim, uma dúvida, e eu já quero saudar, inclusive, o coordenador, o subtenente Gama. O município pode se inscrever no projeto Cidades Resilientes a qualquer tempo, ou existe um prazo máximo para este fim? Sim, isso é uma pergunta importante. Muito obrigado. Não tem prazo. A iniciativa está no nome, né? A gente fala Construindo Cidade Resiliente 2030, porque o mandato da iniciativa é de 10 anos. Então, teoricamente, vocês têm 10 anos para aderir, mas eu espero que isso seja realizado antes, né? Para poder realizar ações.
Também uma informação importante, não tem contrapartida financeira, né? Somos uma organização da ONU, nosso trabalho é humanitário, estamos aqui para ajudar os cidadãos e para ajudar os municípios, e não tem uma taxa financeira para entrar na iniciativa ou qualquer coisa dessa. Então, não tem prazo e não tem tarifa de entrada. Ótimo. Não temos mais perguntas, eu acho que as dúvidas foram sanadas. Já caminhamos aqui para o final desse nosso encontro, primeiro encontro internacional, Construindo Cidades Resilientes, né? E para quem entrou agora, esse encontro foi organizado pelo Governo do Estado, através da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Norte, juntamente com a iniciativa Construindo Cidades Resilientes e o Escritório Regional das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. Queremos agradecer a presença de todos os senhores coordenadores, senhoras coordenadoras, agradecemos as autoridades que estiveram presentes conosco, a secretária adjunta do Gabinete Civil, que no ato representou a excelentíssima governadora, a professora Fátima Bezerra, agradecer a professora Socorro Batista, agradecer a todos os coordenadores, agradecer também aos nossos internautas que nos acompanharam, inclusive em outros estados, a Tenente Fábia Santos, do Amazonas, ao querido Amilcar Filgueira, da Universidade Federal da Paraíba, agradecer também a professora doutora Ângela Maria, ex-reitora da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, que esteve aqui conosco, e só para deixar informado a todos os coordenadores e coordenadoras, qualquer dúvida relacionado à iniciativa Construindo Cidades Resilientes, as coordenadorias municipais, elas vão dirigir essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp da Defesa Civil Estadual, que Flávia dos Anjos, a nossa agente estadual de Proteção e Defesa Civil, ela quem vai ser o ponto focal das coordenadorias municipais através juntamente com o escritório regional. Eu quero só agradecer também, Cleman, pedir só mais um tempinho, vou agradecer aqui a todos os municípios que estiveram aqui conosco nesse encontro internacional, agradecer às coordenadorias de Mossoró, Felipe Guerra, Marcelino Vieira, Campo Redondo, Luiz Gomes, Alexandria, Touros, Antônio Martins, Lucrécia, Taipu, São Tomé, Guamaré, Lajes Pintadas, Bahia Formosa, Natal, Riacho de Santana, Touros, Boa Saúde, Cerro Corá, Macau, Senador Eloy de Souza, Bodó, Equador, São Vicente, Serra de São Bento, Água Nova, Poço Branco, Florânia, Encanto, São Tomé, Parnamirim, Serra Caiada, Parelhas e São Vicente, a gente já falou. Guamaré, Felipe Guerra, Umarizal, Serra Negra do Norte, Lucrécia, a Secretaria de Meio Ambiente de Caicó, e também saudar a Coordenadoria Municipal, Santa Maria, Doutor Severiano e a Universidade Federal do Estado da Paraíba, foi representada pelo nosso querido Amilcar. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecemos ao nosso querido Cleman da Cruz, e nesse momento passarei a palavra para o Coronel Carvalho, Marcos de Carvalho, nosso coordenador de Estado, Proteção e Defesa Civil, para proceder com o encerramento desse encontro internacional. Bom dia a todos mais uma vez. Eu queria, de uma forma bem particular, agradecer aí pela contribuição, excelente contribuição, gigantesca aí do Clemon,
e junto com Flávia, aqui da Coordenadoria de Defesa Civil, e Dalfin, que nessa manhã trouxeram aqui para os municípios e para todos os internautas que acompanharam essa reunião, essa tratativa, e muita informação. Nós estamos vendo este evento como apenas um marco inicial. A Coordenadoria de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Norte permanecerá à disposição dos senhores e das senhoras coordenadores, coordenadoras e eventuais representantes de órgãos e secretarias de Estado, de município, que se interessem a integrar a plataforma e trabalhar nessa construção de cidades realmente que tragam cidades mais fortes, cidades resilientes que possam gerir melhor os riscos presentes nela. Eu gostaria apenas de salientar que quem ainda não preencheu o formulário de participação no chat, é muito importante que faça esse preenchimento, porque permitirá que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil entre em contato com os senhores e as senhoras para passar, eventualmente, materiais, passar essas apresentações e também tirar eventuais dúvidas. Gostaríamos, inclusive, que os senhores coordenadores e coordenadoras municipais se mobilizem junto com os municípios vizinhos que não puderam, por algum motivo, participar dessa videoconferência, para que eles integrem essa plataforma e se juntem, porque é importante que os municípios se unam e construam em suas regiões ambientes mais seguros, mais resilientes e trazendo aí para a população uma condição muito mais favorável. Gostaria também de agradecer de uma forma bem especial a academia, a professora Ângela, sempre uma colaboradora excepcional, que sempre abriu as portas da universidade, da academia, que tem um papel fundamental neste processo. A Coordenadoria de Defesa Civil ela tem se aproximado muito da academia por entender que as análises e os levantamentos, os dados produzidos na academia são fundamentais para a produção de soluções que venham a tornar as cidades realmente mais seguras em todos os aspectos. Então, a todos os presentes, aos municípios, às coordenadorias, às secretarias, à universidade e, de uma forma bem especial, ao Clemão, que disponibilizou uma boa parte da manhã. Muitíssimo obrigado. E espero que, em você vindo a Natal, Clemão, você se sinta extremamente acolhido e estaremos aqui justamente para que isso aconteça, essa sensação ela aconteça. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos, um ótimo dia e estaremos aqui à disposição de todos para que construamos aí cidades no Estado e no Brasil muito melhores para se viver. Um bom dia a todos e até a próxima. Obrigado, Coronel, e obrigado pelo convite e obrigado a todos os municípios que nos acompanharam. Foi para mim um prazer apresentar a iniciativa e espero poder apoiar vocês depois com a inscrição e com as ações uma vez inscrito na iniciativa. Um grande abraço a todos. Parabéns pelo evento. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Evento muito bom. Parabéns a todos. Serra de São Bento, Rio Grande do Norte.